Abra sua Bíblia, amado. Abra sua Bíblia em Atos. Nós estamos lá estudando o livro de Atos já há algum tempinho, não é? Já há algum tempinho. Aliás, nós estamos vindo de uma caminhada nesse período de Covid. Nós estamos vindo de uma caminhada. Começamos lá com a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo preso. Depois fomos para Efésios. Depois de Efésios fomos para a segunda vinda de Cristo, depois fomos para Apocalipse, depois de Apocalipse entramos em Atos dos Apóstolos e já estamos no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. 27, apenas um capítulo e a gente vai terminar essa viagem maravilhosa da igreja que surge, não é? Uma seita do caminho lá em Jerusalém, e de repente vai terminar na capital do Império, Roma, não apenas uma seita do judaísmo, mas agora independente, não é? Isto é, livre para alcançar todas as nações, todos os povos e todas as línguas, que esta é a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas quando a igreja surge, a igreja que o Senhor Jesus está construindo, o seu corpo, ela surge com muitas coisas, muitas barreiras, muitos ataques, muitas tentativas de sufocar a verdade e a palavra. Mas a igreja vai vamos dizer, se libertando, se livrando e ao mesmo tempo fincando as estacas, fincando a base para a qual ela é destinada. E aí é assim que a igreja vai chegar ao final de Atos. E é assim que nós estamos caminhando. Na semana passada, na sexta-feira especialmente, nós gravamos um vídeo falando sobre o início aqui da viagem, no capítulo 27. O início da viagem. E foi um período e um início bastante tumultuoso, porque Paulo sabia que ele tinha que chegar a Roma. Paulo tinha recebido a visita de Jesus quando ele estava em Jerusalém, preso, e Jesus disse para ele que assim como ele deu testemunho em Jerusalém, importa que ele o fizesse também em Roma. E levou 2 anos, no mínimo, para começar essa viagem, porque 2 anos ele ficou lá sobre a responsabilidade de Festo. E ele ficou lá, até que um dia o Festo botou ele junto com um centurião Júlio, não é? E esse da corte imperial, versículo 1 do capítulo 27 fala isso. E esse Júlio, então, é que foi levando Paulo preso até Roma para se avistar e se defender junto ao imperador. Pois bem, no início da viagem, ventos contrários. Depois conseguiram, com muita dificuldade, a um lugar chamado Bons Portos. Depois, um vento brando, calmo. E aí o povo pensou, é agora, vamos embora. Entrou no navio e Paulo diz, os cavalheiros, senhores, não é bom que a gente saia não, vai ter problema, vamos ter perda, se vocês quiserem ir. Mas o pessoal entendia demais de navio e não deram crédito à palavra de Paulo. Não deram crédito, não conhecia o Deus de Paulo e nem Paulo era um marinheiro. Então falaram assim, ó, Paulo, fica aí com a sua opinião, né? E entrar no barco. E o barco zarpou, vento brando, de repente tudo virou um tumulto danado, veio um tufão e o barco foi tragado, rebentado, e dias na voragem do mar estava para toda a esperança acabar, e de repente Paulo se levanta novamente, aquele que não tinha dado crédito, que não tinha sido ouvido, agora levanta e diz, tende ânimo, era necessário que vocês me ouvissem, vocês não ouviram, mas agora tende bom ânimo, porque eu tenho que chegar a Roma, e Deus disse que por minha causa vai dar todo mundo, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, vamos ficar aqui. Só que foi um dia, 2 dias, 3 dias, vários dias na voragem do mar, alguns queriam sair, fugir, pegar um outro bote, enfim. Mas fora dali não iria haver salvação. Até que chega um ponto que o navio afunda, mas eles vão chegar na ilha
na ilha de Malta. É importante a gente reforçar o que nós falamos um pouquinho na semana passada. Nem sempre, quando os ventos são contrários e você está indo e você quer fazer a vontade, você entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável ao Senhor, e o Senhor revelou isso a você, e você está olhando, eu sei, eu tenho que fazer, esse é o caminho. Não é? Mas aí vem ventos contrários. Não é porque tem ventos contrários que Deus não está no negócio. Não é porque tem ventos contrários que Deus não esteja abençoando. Muitas pessoas são simplistas, quase simplórias, ao dizer, não, se Deus está no negócio, todas as portas vão ser abertas. Às vezes as portas são abertas, às vezes não são. Nem sempre o vento é a favor, às vezes o vento é contrário. E o que você faz? Desiste? Para? Não. Há um propósito. Mesmo com dificuldade, nós vamos chegar lá. Nós temos que chegar lá. Às vezes também o vento é brando, tranquilo, está tudo numa paz, parece que agora vai, parece. Nem sempre ventos tranquilos significa Deus está no negócio. Era necessário que eles esperassem um pouco mais lá nos bons portos. Era necessário esperar um pouco mais. Mas eles queriam sair e achavam que não, tudo está colaborando, está tudo bem. Nem sempre estando bem significa que Deus está a favor. E às vezes você, querendo fazer a vontade de Deus, cai no meio de um tufão. Ventos, redemoinho, não vê lua, não vê sol, não vê nada, só vê chuva, água e ondas agitadas. Você perde, meu Deus, não tenho mais nada para fazer. O que eu posso fazer? A vida está completamente sem uma luz no final do túnel. Não é porque você está passando por um tufão, um turbilhão, um redemoinho, um deserto, que Deus se ausentou, ou que Deus perdeu o controle. Não. Deus é Senhor da sua vida. Então deixa, confia, diz, Senhor, entrega. Senhor, eis aqui minha vida, sou teu. Qual é o teu propósito na minha vida? Eu quero andar, quero cumprir, eu quero completar a carreira que o Senhor mandou correr. Não é? Eu não fui desobediente à visão. O que é que Deus tem para você ou não? Então aguenta firme. Se Deus te revelou, se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito na sua vida e Ele o tem, Ele há de cumprir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia disso. E no meio do desespero de todos, o Senhor, o anjo do Senhor, surge para Paulo e diz, não temas, não tenha medo. É bem provável que Paulo, diante de tantos dias na voragem do mar, ele começou a ter medo. E aí é a visitação do Senhor. É tão bom quando o Senhor nos visita, não é, irmãos? É tão bom quanto você entra no seu quarto, fecha a porta, ou você vai pelo mata fora, você entra no seu cantinho, você clama, sobe no morro, desce no vale, mas você vê a visitação de Deus, do Deus. Paulo, não temas, versículo 24 do capítulo 27, foi aqui que nós estamos terminando, não é? Não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Graça, favor não merecido, né? É algo que o Senhor fez de bondade a partir de. Eu gosto muito, quando vejo esse texto, lembrar do que Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? A gente é para ser uma bênção, ser tu esse canal de bênção, né? Ser tu esse canal de refrigério, ser tu esse canal de paz,
Ah, que coisa boa quando Deus abençoa outras pessoas por causa de você. Bem-aventurados os pacificadores. Quando você chega, você leva paz. Bem-aventurado aqueles que onde chega, chega também o bom perfume de Cristo. É assim que eu e você devemos ser canal da bênção do Senhor. E aí, quando ele, visitado, ele se levanta e chama aquele povo que está desesperado, com fome, sem ânimo, e diz: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. No versículo 27 em diante, entre a palavra profética, isto é, Deus vai cuidar de vocês, tem de bom ânimo, e até eles estarem em pé, firmes na ilha, passa-se vários dias. Interessante, né, irmãos? Quando às vezes a gente é muito imediatista. Ah, então Deus deu uma palavra, logo vai acontecer. Bom, o logo de Deus pode levar um tempinho para nós. Se você pensa em Abraão, Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela. Olha do céu, vou te dar filhos e filhas. Mas sim, levou 25 anos para que Isaac nascesse. Levou 25 anos, e 25 anos esperando uma palavra de Deus. 25 anos. E às vezes nós somos provados e reprovados, porque não esperamos inteiramente na graça do Senhor. Os ventos ficaram cada vez mais fortes, o pessoal perdeu o tino, e a partir do versículo 27 é uma crise tremenda. Diz o texto: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Quer dizer, estava chegando perto de alguma terra. Receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estas, estais sem comer nada. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Muito dia. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. No meio daquela tempestade toda, não vai perder um fio de cabelo. Essa é a promessa, essa é a palavra que Paulo tem ali. Versículo 37 diz assim: e estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Tinha no navio 276 pessoas. Muita gente no navio. O navio todo arrebentado e quebrado. Quando amanheceu, versículo 39, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si, não podiam encalhar ali o navio. Opa! Começou a ter um ponto de vista. Vamos ali. Aí de repente surge um problema. No versículo 41 diz: dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer,
e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Interessante, né? Paulo é um prisioneiro que tem uma palavra de Deus. Paulo é o prisioneiro que depois tem o ânimo que vem da parte de Deus. Paulo é o prisioneiro pelo qual o Deus da graça, por graça, resolve salvar os 275 tripulantes. E quando está para ser salvo, todo mundo ser salvo, alguém tem uma ideia, vamos matar os prisioneiros para que eles não fujam. Vamos matar os prisioneiros para que não fujam. Quem é prisioneiro? Paulo. De quem poderia vir uma ideia tão assim mirabolante, né? Aquele pelo qual está sendo salvo todo mundo, agora alguém quer matá-lo. No pretexto de dizer, não vamos impedir que os prisioneiros fujam. Eu fico imaginando quantas vezes ciladas são armadas para o povo de Deus. Quantas vezes? Agora, me parece, aqui não dá um momento em que vai revelar a agonia de Paulo. Por que ele não agonia? Eu agoniaria. Bom, com certeza, a convicção do plano, do propósito de Deus, a convicção de que a nossa vida está nas mãos dele, traz paz. É a paz de Cristo que é o árbitro em nossos corações. A paz de Cristo. Às vezes é tão difícil. Você vai enfrentando angústias, ventos contrários, ataques, gente que não te ouve, gente que não atende. Você tem o conselho de Deus, mas não querem. Depois, por tua causa, as pessoas são abençoadas pelo teu testemunho, pela tua comunhão com Deus. Mas mesmo assim, você passa à mercê da morte. Só tem um jeito de você não entrar na agonia. É você tendo a paz de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. É você saber em quem tem crido. É confiar no Deus que ressuscita mortos. Todos são salvos. Todos chegam à ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os romanos, assim como os judeus eles tinham um termo para os não-judeus. Eles chamavam de gentios. Quem é judeu? Judeu, povo de Deus. E o resto? O resto, gentio. Os romanos faziam a mesma coisa. Romano é romano, e aqueles que não estão dominados pelo nosso império são bárbaros. Vem daí a expressão barbaridade ou atos bárbaros, como se fossem coisas assim horríveis, assassinos. Não, mas na realidade o bárbaro significa ele não é civilizado pela minha maneira de ser. O etnocentrismo de Roma, ele é tão forte quanto o etnocentrismo judaico. O judaico é por uma questão religiosa e Roma por uma questão de dominação. Então quem é comigo, joia. Quem não é contra-migo, é bárbaro. Pessoas que são atrozes. E esse era o medo que era difundido em todo o Império Romano. Daí essa necessidade do Império Romano da época de sair conquistando outros povos e quem não era submetido era trucidado. Por quê? Porque eles eram bárbaros, não civilizados. E aí a expressão é essa mesmo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os bárbaros, isto é, povos que não eram subjugados pelo Império Romano da época, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. É muito legal essa expressão, porque
É exatamente a ideia de que o resto do povo que não era romano, ele era um povo que não tinha humanidade. Mas agora eles caíram numa ilha assim, cheio de bárbaros, e diz o texto que os bárbaros nos trataram muito bem. Aliás, os bárbaros podiam mesmo falar assim, não é romano? Romano é inimigo. Inimigo, vamos acabar com eles, vamos, não chamam de bárbaro, vamos barbarizar. Mas não fazem não, nos trataram com singular humanidade. Por quê? Ah, tem um porquê. Por que eles estão assim, singular nessa humanidade, né? O contrário da barbariedade. A barbárie é a não humanidade. Mas isso não quer dizer que eles não eram humanos, é que eles não eram romanos. Né? A Roma via o mundo a partir do seu povo, assim como os judeus. Aliás, nós corremos o risco, né? Nós somos brasileiros, ou então eu sou goiano, carioca, então o resto, a cultura dos outros, ela é uma cultura menor, um povo mais inferior, alguma coisa. Que tristeza, que coisa ruim. Mas tem um porquê aqui. Por que os bárbaros trataram com essa humanidade? Por quê? Porque acendendo uma fogueira, aquela história, já mencionando aqui, todo mundo, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía, por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quer dizer, Paulo está pegando madeira para botar fogo e aí uma cobra morre. Gente, é um negócio assim assustador. Paulo pega assim, a cobra assim, mordendo na sua mão, e ele dá uma balançada, a cobra cai lá de novo no fogo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino. Este homem, os deuses estão irados contra esse cara. Por quê? Salvo do mar, isto é, saiu do naufrágio, de um tufão, a justiça não o deixa viver. É muita gente que tem essa coisa. Aconteceu uma tragédia, porque foi a mão de Deus, ou a mão dos deuses. A justiça, o raciocínio foi esse. Esse cara aí só pode ser, porque olha só, escapou de um naufrágio e a cobra morde ele, e quem é mordido por essa cobra, meu amigo, não escapa não. Aqui não tem soro antiofídico, não dá para correr, não tem ambulância, não tem nada não. Aqui morreu. E eles ficaram lá, esse cara aí é assassino, só pode ser. Só que o Paulo, mais uma vez, irmãos, estou repetindo isso trocentas mil vezes. A consciência do chamado, a consciência de estar fazendo a vontade de Deus, a consciência de que Deus falou há de se cumprir, a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, isso traz para Paulo, para ele, não só para ele, para você e para mim, o descansar. Oh, meu Deus, que coisa fantástica! Jesus tinha dito para ele que ele tinha que chegar a Roma. Uma cobra morde ele. Humanamente falando, é o que os bárbaros pensam. Tem veneno, o veneno vai passar, vai pegar, vou inchar, vai fechar a glote e eu vou morrer. Quem gostaria de ser mordido por uma cobra? Paulo só balança a mão. Paulo balança a mão, a cobra cai no fogo, vai para o fogo, serpente. Né? Que quer tirar Paulo do caminho do Senhor. Mas Paulo está em paz. Paulo está em paz. Eu tenho que chegar a Roma. E enquanto eu não chegar a Roma, não tem naufrágio, não tem tufão, não tem vento contrário, não tem bons portos. Oh, que vontade de ficar lá. Não tem. Eu tenho um propósito, tenho um caminho. Tem tufão, tem cobra. Mas nada pode impedir. E aí ele balança a mão lá. Versículo 6 do capítulo 28 diz assim: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente.
Deve ter sido uma cena interessante, né? Quanto tempo levaria para o veneno da cobra fazer efeito, daquela víbora? Os bárbaros com certeza sabiam, então eles ficaram esperando, ó, vai começar a inchar. Vai inchar a mão, vai inchar o braço, vai inchar aqui, vai inchar a glória, vai lá, e ele vai tampar o ar, vai parar e ele vai cair. Morreu. E ficaram. E ficaram. O tempo foi passando e não inchou, não caiu. Depois de muito esperar, versículo 6. Vendo que nenhum mal lhe sucedia, não inchou, não fechou, nada. Nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Só pode agora ser um Deus, porque ele espantou a cobra, a cobra não teve efeito sobre ele, isso não é coisa de humano, isso é um Deus. Outra, conseguiu sair do meio do tufão e levou com ele os 275. Então, quer dizer, esse cara só pode ser um Deus que está conosco. E aí começa mudou de assassino para Deus. Paulo não era nem assassino, nem era Deus. Era um homem de Deus, era um servo de Deus, era um crente, amado de Deus, conhecido das trevas. Eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo. Homem do Senhor, que está no propósito de Deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Cobra não morde, naufrágio não mata. Ou cobra não mata, morde, mas não mata. E agora ele ora e o pai de Públio é curado. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Eu fico pensando aqui no centurião, no Júlio. Eu fico pensando nesse Júlio. Porque Paulo, mais na frente, vai escrever que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Você imaginou? No dia que o Festo, lá na Cesareia, falou assim, ô Júlio, você vai levar esse... Centurião Júlio, apresente-se. Você vai levar esse cabra que está aqui há mais de 2 anos, já não aguento mais ele contar a história de um tal de Jesus. Você vai levar ele para Roma e vai falar, entrega lá para César e deixa César, entrega esse aqui e pronto. Eu fico imaginando o Júlio, pega o tal do Paulo e vai levar ele é prisioneiro, não sabe o que é. De Cesareia até o naufrágio, Júlio já não quer mais que Paulo seja morto. E ele arruma um jeito de salvar todos os presos. Não estava levando só Paulo. Mas aquele homem era diferente. E ele está acompanhando. Quando o Paulo falou lá, não é bom continuar a viagem. Depois, Deus vai dar a todo mundo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E depois, a cobra. Depois, ele sendo tratado lá pelo Públio e vai e ora pelo pai dele e é curado. E depois trazem um monte de enfermos da ilha e todos são curados. Eu fico a cabeça desse centurião, desse da guarda imperial, vai mexendo, não dá para não mexer. Ele está vendo, está ouvindo, está escutando, está mexendo.
são tratados todos muito bem por causa de Paulo. Chegou a hora de continuar. Por quê? Porque temos um propósito, tem um projeto, tem um processo, tem que chegar a Roma. É um processo pleno de fazer com que essa igreja esteja completamente livre para todos, em todos os lugares, para alcançar a todos. Versículo 11 em diante, Paulo, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino e partiram. E aí vão chegar em Roma. Mas a chegada em Roma, nós precisamos gastar um tempo. Então faremos isso na quarta-feira, no próximo momento. Por ora, eu queria muito, meu querido irmão, minha querida irmã, você que parou esse tempo aqui para a gente ler esse texto, esses milagres maravilhosos, essa fé em Cristo Jesus de uma maneira efervescente. O que será que aconteceu? Que parece que tudo mudou. O Deus não é o mesmo? O propósito do Senhor não é o mesmo? Ele não está interessado em que o seu nome seja conhecido em toda a terra? Sim, toda a resposta que eu dou a essas perguntas é sim, 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 sim. É o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. Que relacionamento assim, miraculoso, que relacionamento que em todas as circunstâncias da vida, tudo passa pela mão poderosa de Deus. Parece que nós estamos vivendo agora nesse século XXI. Parece que as pessoas já tentaram de todas as maneiras colocar Deus no gancho. Isto é, colocar Deus fora do padrão, fora da nossa vida. Parece que as pessoas fazem um esforço cada vez mais humano para deixar Deus na prateleira. Então nós queremos que as coisas de Deus, o relacionamento, a conversa, a amizade com o Senhor é colocada de canto. As orações da gente parecem orações apenas mecânicas, rituais. Não é uma conversa com o Senhor. A gente não consegue, no dia a dia, não há nada de mirabolante, não há nada de mirabolante no sentido de, como é que fala, de uma festa, de uma pantomima, uma demonstração. Vamos aqui demonstrar. Não, é a vida, é caminhar dia a dia. É na caminhada. O poder de Deus se manifesta no naufrágio, o poder de Deus se manifesta nos ventos contrários, o poder se manifesta nos tempos bons, nos bons portos. O poder de Deus se manifesta e Paulo vai o tempo todo em santa paz, em santa tranquilidade, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei até onde eu tenho que chegar. Mas parece que hoje as pessoas não estão mais tão como é que eu posso falar? Tão agarrada, tão desejoso de ter esse caminhar com o Senhor. Jesus disse para os discípulos: já não vos chamo servos, eu chamo amigo. Amigo. Já pensou Deus falar que você é seu amigo, como falou de Abraão? Meu amigo. Amigo de Deus. Ou como Enoque, que andava com Deus. Dia a dia. Vai na padaria, com Deus. Aquela sensação de Deus conosco, Emmanuel. Aquela sensação de que milagres vão acontecer porque eu estou na mão do Senhor. Você está nas mãos do Senhor.
Você não é alguém que foi esquecido por Deus, ou caiu, ou é filho de chocadeira e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você está aí assim meio sem expectativa de que tem um pai, que tem um Abba, né? Ou não, nós precisamos trazer de volta, trazer a memória. Não é à toa que Paulo vai falar para Timóteo lá quando ele está já no finalzinho sim de completar a carreira, ele vai falar lá para ele, lá na segunda carta de Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, reavives, reavives, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, reavives o dom de Deus que há em ti. O Timóteo, a semelhança nossa, ou nós a semelhança de Timóteo, nós temos hoje, parece a tendência muito fácil de dar uma apagada na presença, no caminhar com o Senhor. Parece que facilmente a gente deixa as coisas de Deus na prateleira para depois. Facilmente a gente faz essa dicotomia da nossa vida. Ah, aqui é a minha vida espiritual, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para o culto, quando eu vou para um projeto missionário, quando eu vou para a escola dominical. Então, isso é meu lado espiritual. E aí tem o meu lado secular, não é? Ah, é meu trabalho, comida, viver, ir à praia, enfim. E esse meu lado secular fica parecendo assim, quando eu estou no meu lado secular, o meu lado religioso, o meu lado com o Senhor é colocado na prateleira. Oh, não era assim, não é assim com Paulo. E Timóteo também tem essa mesma tendência. Por isso que Paulo vai dizer para ele: reavives, torna vivo aquilo que você já teve, aquilo que você tem. Torna vivo aquilo que está aí, parece extinguir, está apagando, está sufocado. Reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de insegurança. Deus não nos tem dado espírito de frouxidão. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Reavives. Não fique com vergonha desse prisioneiro que sou eu, disse Paulo. Nem de Jesus crucificado. Não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes de Cristo. Pelo contrário, participa. Ó, participa. Abraça. Não olhe para a história em Atos dos Apóstolos, a história de Paulo, e fique pensando assim: nossa, olha como Paulo era maravilhoso, Paulo era maravilhoso. Não olha para lá como se Paulo sofredor, Paulo, Paulo é eu não, mas Paulo, gente espiritual, gente muito boa. Não, olha para o livro de Atos dos Apóstolos e diz assim: eu quero para mim, quero para mim. Eu quero saber os propósitos de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você que está me ouvindo, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele? Mesmo no meio do tufão, ou mesmo no tempo dos ventos contrários, ou mesmo na paralisia danada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero orar com você, querido. Quero pedir que você dê uma chacoalhada aí dentro de você mesmo, sabe? Aquilo que Paulo disse para Timóteo, eu digo para você: reavives, né? Torna vivo novamente. Enchei-vos do Espírito Santo. Pede: Senhor, enche o meu coração com a tua presença. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E eu quero fazer cumprir, eu quero obedecer, eu quero ser testemunha de Jesus neste presente século mau. O século difícil para você e para mim, para dar o testemunho e viver o Evangelho. Mas esse é o desafio para nós agora. Paulo já foi. Paulo já completou a carreira dele. Agora é a sua e é a minha. Vamos orar, vamos pedir misericórdia, vamos pedir que o Senhor tenha a sua mão sobre nós.
Oremos. Pai Santo, Pai Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia daqueles que me ouvem. Tem misericórdia, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, Senhor. Tempos de calúnia, de zombaria, tempos de ataques. Já tivemos isso no passado, quando inventaram que o Senhor estava morto, a morte de Deus. Não, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Oh, louvado seja teu nome. O Senhor está no controle, o Senhor move, o Senhor mexe, o Senhor incomoda, o Senhor usa quem quer para a glória do teu santo nome. Oh, Pai, faz novo, faz de novo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia das nossas igrejas. Ó Senhor, sonda o teu povo, sonda, Senhor, vasculha, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos eternos. Aviva a tua obra em nós e no decorrer dos anos, Senhor, faze-a conhecida, que os teus filhos deem testemunho poderoso do grande amor e milagre do Senhor. Ó Santo Espírito, inunda o nosso ser. É o que nós te pedimos nesta noite, para a glória de Jesus, no nome dele. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus faça de você um Paulo do século XXI, um Timóteo do século XXI. Que Deus te abençoe e te guarde. Ore por nós. Ore por nós aqui em São Francisco, ore pela Missão Projeto Zero, ore pelo sul do Brasil. Enfim, peça para Deus levantar obreiros, missionários. Ore comigo pelo o nosso impacto missionário que vamos ter aqui em São Francisco em janeiro. Nós vamos ter aqui em São Francisco uma semana de dia 17 até o dia 24, onde vamos estar orando, pregando, ouvindo missionários e ao mesmo tempo evangelizando, indo às ruas, atendendo, cuidando, demonstrando o amor do Senhor Jesus. Vem também, vem conosco, passa os dias conosco. Você pode entrar no site da Missão Projeto Zero, projetozero.org, e você entra lá e você pode se inscrever. Que bom seria você estar aqui conosco em janeiro, agora do ano que vem. Daqui a 2 meses, está chegando, então anda rápido, viu? Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima semana, quando nós estaremos encerrando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Deus te abençoe.